Oi pessoal, aqui é a Solange e hoje a gente vai bater um papo sobre falar inglês. Sim, esse é um tema que muita gente pede para eu conversar, comentar e compartilhar, que é como foi a minha trajetória com o inglês, as dificuldades que eu tive, enfim, entre outras perguntas que eu sempre recebo. E aí, ao invés de ficar respondendo individualmente, eu achei mais fácil fazer um vídeo e falar sobre tudo. Então vamos lá. Primeira coisa que muita gente comenta, menciona, é sobre sotaque. O sotaque do inglês que eu falo, ele é mais parecido com o britânico, porque eu moro na Inglaterra. Mas quando eu morava no Brasil, meu sotaque era mais americanizado, porque eu acho que o Brasil tem muita influência americana pro inglês. Então a gente acaba meio que sempre tendo contato mais com o inglês americano. Não é todo mundo, claro, tem exceções, mas isso acaba influenciando muito. Sobre sotaque. Sotaque foi a última coisa que eu aperfeiçoei. E se eu puder dar uma dica pra vocês não se preocupe com sotaque, com pronúncia. Claro, você tem que tentar pronunciar as coisas certinhas, mas não fique encanado com sotaque ou de não conseguir pronunciar tudo perfeito, porque você não vai, tá? Sendo muito sincera, é difícil, gente, já é assim complicado você ter que colocar todas as ideias na sua cabeça, se preocupar com a gramática, se preocupar em entender o que você está escutando. É muita coisa de uma vez para se preocupar. Se você for ficar encanando com sotaque, o aprendizado fica muito, muito difícil. Então, assim, o sotaque também é uma coisa particular nossa. Cada país fica com o sotaque na hora de falar inglês. E eu não acho isso um defeito, isso não é uma coisa ruim de jeito nenhum. Não se preocupem com sotaque. Tem pessoas que têm muita facilidade com sotaque, que elas pegam assim muito rápido, e tem gente que é mais difícil. Mas o sotaque não devia ser o foco. O foco pra mim é você conseguir se comunicar, conseguir expressar o que você tá pensando e sentindo e conseguir entender perfeitamente o que a outra pessoa tá pensando e sentindo. Isso é comunicação, isso não tem nada a ver com sotaque, tá bom? Deixa eu contar pra vocês então como que foi minha trajetória com o estudo de inglês, contar um pouquinho da minha vida pra vocês. Eu sempre quis estudar inglês, mas nunca tinha acontecido, sabe? Nunca teve a oportunidade, por questões financeiras, por estar preocupada com outras coisas, enfim, a vida é assim. E aí, teve um dia que meu pai chegou em casa e ele falou, tem uma surpresa pra você. Eu falei, o quê? E aí ele colocou assim o papel na mesa, confirmando a matrícula. E ele falou, você vai fazer inglês, te matriculei. Tinha uma escola, no caso eu fiz o Wizard, e ela ficava 5 minutos a pé da minha casa, então era assim, perfeito. E eu comecei a estudar inglês. Eu tinha na época... Quantos anos eu tinha? Eu tinha 15 anos. Acho que eu tinha 15 anos. E quando eu fiz o primeiro... Eu fiz aquele esquema, não sei se a Wizard ainda tem isso, mas você fazia o primeiro termo de inglês em um mês. Tinha aula todos os dias. E aí depois você entrava numa turma pra fazer o segundo livro. E aí eu entrei. Só que, gente, eu tava fazendo um curso de informática que era o dia inteiro. E aí à noite eu ia pro inglês. Então vocês imaginam, todos os dias, como era o meu desempenho no inglês. Eu dormia, gente, na aula. Era muito terrível. E não era nem por falta de interesse, nem nada. Eu tava super feliz, super animada. Mas eu estava exausta. E aí eu tinha horas assim que eu não tava prestando atenção. Foi bem assim complicado. E eu até dei uma desanimada. Mas tudo bem, eu sempre tive facilidade com o inglês, eu não vou negar. Não foi uma coisa assim que eu tenho aquela história de vida de muitas dificuldades com o inglês e de repente eu aprendi. Não tenho essa história de superação, eu sempre tive facilidade. Mas aí eu comecei o segundo livro e aí no terceiro livro eu me apaixonei assim perdidamente pela língua inglesa, porque eu sentia que eu conseguia entender muita coisa. E eu acho que pra você aprender inglês de verdade, não basta você estudar ali o livro, sabe? Você tem que ir além do seu curso. Você tem que ir em casa, escutar muita música, assistir filmes. É aquele interesse genuíno pelo que você tá aprendendo, que aí você começa a aplicar em tudo na sua vida. Isso faz o seu aprendizado, assim, expandir muito. E isso aconteceu comigo. E eu tive muita sorte também de ter professores maravilhosos que me incentivaram muito, sabe? Faziam, assim, o aprendizado do idioma ser uma coisa prazerosa, gostosa. Então isso fez toda a diferença também. E daí eu estudei na Wizard bastante tempo.
eu me dediquei bastante, aí eu fui convidada para ser instrutora pela Wizard também, para dar aula para as crianças de inglês, e aí eu topei, eu trabalhei na Wizard também, então meu contato com o inglês já aumentou muito, já não eram só algumas horinhas do curso que eu estava fazendo, eu já passava o dia inteiro trabalhando com inglês, falando em inglês, mesmo que fosse com as crianças. Você tá com o contato da língua inglesa bem mais forte o tempo inteiro. E aí, quando eu já estava assim, já bem avançada nos livros de inglês, eu decidi que eu queria ter a experiência de estudar fora para melhorar ainda mais o inglês. E foi uma época assim da minha vida que eu não sabia o que estudar na faculdade, que eu comecei a faculdade e parei porque não era aquilo que eu queria fazer. Então eu tava assim meio que num período que eu queria fazer algo diferente. Então eu decidi vir para Inglaterra para estudar. E aí eu vim pra cá e eu estudei aqui inglês por 2 anos. Eu já comentei isso em outros vídeos. Quando eu vim pra cá estudar, o meu inglês veio daqui pra cá, assim, em questão de pouquíssimo tempo. Por quê? Porque aqui eu falava inglês 100% do tempo. Então, assim, eu ia pro curso de inglês, eram todos os dias por 3 horas, então era bem intenso o curso. E depois eu tinha que ir ao mercado em inglês, falar com as pessoas em inglês, trabalhar em inglês, tudo era em inglês. Então o aprendizado ele aumenta assim num nível que você nunca vai conseguir comparar com estudar no Brasil. E foi isso. E depois dos meus 2 anos estudando aqui, eu já estava perdidamente apaixonado por esse lugar e eu decidi que eu queria morar aqui. E aí a fluência, ela vem meio que naturalmente. A fluência, a vivência fazem com que você faça parte do idioma, não só fale simplesmente ele, você vive o idioma, digamos assim. Quanto às dificuldades, acho que as minhas maiores dificuldades com o inglês foram mais coisas assim psicológicas do que realmente dificuldades. Eu acho que vai muito da sua personalidade, sabe? Eu sou uma pessoa que eu sou muito perfeccionista. Eu gosto de fazer tudo muito bem, sabe? Eu gosto de fazer tudo certinho. E o inglês, ele é, não só o inglês, eu acho que qualquer idioma, mas pelo menos comigo, ele é uma língua um pouco ingrata. Porque no começo, você aprende muita coisa, você aprende muito vocabulário, palavras, gramática básica, você tem aquela panelinha de coisas que você aprende rápido e você fica super entusiasmado. E aí o próximo nível seria o quê? Você começar a falar, né? Colocar tudo isso que você aprendeu em prática. E aí não acontece, porque você trava, você para. Eu, pelo menos, eu fiquei estagnada há muito tempo com o inglês, porque eu não conseguia falar, eu não era fluente ainda, mas eu já tinha aprendido muita coisa. E eu acho que tem muita gente que vai se identificar com essa fase que eu tô falando. E daí você se frustra, porque você fala, eu não consigo, eu não falo inglês, não dá certo pra mim, minha pronúncia é horrível, meu não sei o que. Você começa a botar defeito em tudo. E aí que vem o grande problema, porque essa fase que você acha, na verdade você não tá estagnado, você tá desenvolvendo, que aí vem um processo mais lento mesmo. É a fase que muita gente desiste. Eu já vi tanta gente, principalmente quando eu trabalhava na Wizard, eu via muitos alunos dos livros do meio, que seria essa fase, desistirem, porque eles simplesmente achavam que não conseguiriam mais aprender, que era aquilo ali o máximo que eles podiam fazer e pronto. E eu mesma passei por isso. Como eu tinha essa coisa de achar, eu sempre achei que eu tinha facilidade com o inglês, eu achei que eu não ia passar por isso. Eu achei, eu vou conseguir falar uma hora. E aí não acontecia. E eu comecei a ficar tão frustrada, mas tão frustrada, que eu comecei a travar. Era muito engraçado. Eu tinha aula, e aí, por exemplo, era a minha vez de dar minha opinião sobre alguma coisa em inglês. Eu travava. Eu não conseguia falar. Eu tinha até coisas vindo na minha cabeça, mas no meu psicológico vinha uma coisa tão negativa do tipo, não é bom o suficiente, já tá errada a gramática, já tá fazendo isso, já tá fazendo aquilo. E aí eu travava, eu falava, sorry, não consigo, eu preciso, faz outra pessoa, eu preciso de um tempo. E não era só eu que passava por isso, outras pessoas passavam por coisas, não talvez da mesma maneira que eu, mas de maneiras diferentes. E assim, é uma fase muito frustrante. Mas se eu puder dar um conselho pra você que tá aprendendo inglês, não se preocupe, isso acontece mesmo. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que dar risada, você tem que ser bem-humorado, você tem que ser pra cima, sabe? Falar, putz, errei de novo, tudo bem, na próxima eu acerto. E se manter assim, porque uma hora vai dar certo mesmo e você vai perceber que isso é só uma fase, que é uma coisa tola, assim, que todo mundo passa. E que faz parte do aprendizado. Eu acho que essa foi uma das minhas maiores dificuldades.
Depois, assim, de alguns anos que eu consegui superar, que eu consegui começar a adquirir mais fluência, que eu comecei a me sentir mais confiante. E aí eu fazia o quê? Eu aprendi um truque na minha cabeça, que eu fazia o seguinte: eu queria me expressar, queria falar alguma coisa. Por exemplo, eu queria falar que eu tava cansada. Só que aí, às vezes, na minha cabeça, na hora de falar, em português, você pensa, eu tô cansada. Aí eu vou falar isso em inglês, a palavra cansada não vinha na minha cabeça. Aí sabe o que eu fazia? Eu falava qualquer outra palavra que vinha na minha cabeça. Eu falava, eu tô com fome. Mesmo que não significasse o que eu tava sentindo. Só pra parecer que eu era fluente, sabe? Pra eu conseguir falar as coisas rápido. Sem ficar naquele... como é que era mesmo? Pra evitar isso, eu falava qualquer baboseira. E por um lado era bom, porque me fazia parecer assim que eu falava rápido, que eu falava fluente. Mas por outro lado eu não tava conseguindo me expressar do jeito que eu queria. Então não sei se valia muito a pena. Mas essa foi uma grande dificuldade que eu passei. E que hoje eu olho e falo, ai que tonta. Devia ter levado mais na brincadeira que aprender do mesmo jeito. Outra dificuldade que eu tive, eu acho que foi quando eu cheguei aqui. Quando eu cheguei em Londres, eu já era fluente em inglês, eu já conseguia me virar super bem, não tinha problema com o idioma. Mas eu não conseguia falar no telefone com as pessoas. Pessoalmente, eu falava tudo, mas no telefone eu não sei o que acontecia. A voz das pessoas ficava muito esquisita pra mim, principalmente quando eram pessoas de outros países falando inglês. E aí eu simplesmente não conseguia entender e torcia pra estar adivinhando o que a pessoa tava falando. Acho que eu já até contei essa história. Uma vez eu precisei pegar um táxi e eu liguei pra companhia de táxi e pedi o táxi e eu não entendi o que a pessoa falava. E aí eu torci pro táxi chegar, pra eu ter pedido certo. E outro problema que eu tinha, eu era muito tímida, então eu tinha vergonha de perguntar no telefone pra pessoa repetir. Uma vez eu até falava, você pode repetir? Mas se eu precisasse mais de uma vez, eu ficava com muita vergonha e ficava por isso mesmo. Então, essa foi uma grande dificuldade. E aí, um dos meus primeiros trabalhos aqui de babá, uma das mães que eu trabalhava adorava se comunicar pelo telefone comigo. E eu torcia pra ela me mandar mensagem, pra ela não me ligar, e ela me ligava. E ela falava blá 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 blá, e eu não entendia nada que ela falava. Aí eu tentava me apegar assim a endereços, horários, coisa-chave que ela tava falando. Porque é muito chato você ficar perguntando pra sua chefe, oi, você pode repetir? Eu não entendo o que você fala. Mas depois de um tempo, não muito tempo, foi rápido, mas assim, por 2 meses eu tinha esse problema com o telefone, que eu ficava bem tensa toda vez que tinha que pegar no celular, assim, ai meu Deus, já não vou entender. Mas passou. Essas acho que foram as minhas maiores dificuldades com o inglês. Se eu pudesse dar uma dica pra vocês que estão aprendendo, pra quem tá começando, seria não desista. Não desista. Leva tempo mesmo, não fiquem com a ilusão de que daqui uma semana vocês vão estar falando inglês fluente. Leva tempo e leva muito interesse, tá? Quanto mais você ficar assim imerso no mundo do idioma, mais rápido vai ser o seu aprendizado. Enquanto você estiver nessa fase de não conseguir falar ainda muito bem, de não conseguir ter a fluência, não estresse, tá? Leve na brincadeira. Tente aprender, tente tirar o melhor que você puder desse período, porque infelizmente para muita gente isso acontece e só o tempo mesmo para fazer você ficar fluente no idioma. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiver mais qualquer coisa que vocês queiram perguntar, compartilhar, que vocês não têm certeza, comenta aqui embaixo que eu vou amar saber a trajetória de vocês também com o inglês, quais são as dificuldades que vocês estão passando, que curso que vocês estão fazendo, às vezes nem só de inglês, de qualquer outro idioma. Eu vou amar saber, tá bom? E não esquece de curtir o vídeo se vocês gostaram, de se inscrever no canal, isso me ajuda muito. E eu vejo vocês semana que vem. Um beijo imenso, eu amo vocês. Tchau, tchau.